Rapaziada, depois de ter metido 5-0 na Coreia do Sul, o Brasil perde pela primeira vez na história pro Japão. E não me leva a mão não, mano. Tá muito na conta do Fabrício Bruno, velho. E bom, sem muita enrolação, esse aqui é o time feito pelo Ancelotti. E cara, dá pra ver notavelmente que é um time de reservas, né? Tipo, o Ancelotti ele aproveitou esse tempo pra poder testar novos nomes, né? Novos jogadores. E cara, é interessante, tipo, ver que tem muitos jogadores que mesmo no time reserva, o Ancelotti ele não quer tirar, porque é como se fosse o pilar do time, que é o próprio Casemiro, o Bruno Guimarães e até mesmo o Vinícius Júnior, sabe? Mas diferente desses três aí, teve muita gente aqui que, porra, veio pra poder mostrar serviço, né? Pra mostrar que sabe jogar. Como, por exemplo, o Paulo Henrique, né? Nosso lateral do Vasco PH. Que jogou muito bem essa partida, cara. Muito mérito dele e, cara, vou elogiar muito ele daqui pra frente. E eu também gostaria de pontuar aqui a volta do Paquetá, que vem jogando muito. E eu acho que, tipo assim, é praticamente certeza que esse cara vai pra seleção, né? Vai jogar, vai jogar e participar da Copa do Mundo. Porque, cara, eu vejo o Paquetá como um jogador de espécime muito raro ultimamente. Aquele armador clássico que sabe, tipo, distribuir a bola muito rápido, como o Coutinho, assim, só que o Paquetá é mais novo, então talvez ele esteja na frente por isso. O que, pouco tempo atrás, era o Neymar, né, que fazia essa função, um pouco assim. Mas, como eu disse, tem muitos jogadores aqui que, tipo, estão aqui com uma moral a menos, assim, que tem que mostrar serviço, como o próprio PH, como, né, teoricamente seria o Fabrício Bruno, o Hugo Souza, né, que tá sendo testado hoje, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, ex-Botafogo. Esse tipo de gente, assim, apesar de estar, né, meio encaminhado já pra seleção, como acho que o Luiz Henrique, na minha opinião, ainda não é certeza, mas é um forte nome a ser candidato a ir pra vaga principal da seleção, talvez, não como titular, mas como um reserva de luxo, assim, né? Porque, porra, o Luiz Henrique joga muita bola. E se eu fosse chutar alguém pra poder, tipo, ser titular no lugar dele, talvez seja o próprio Estevão, ou o Rodrigo, sei lá, o Rafinha. Enfim, mano. Temos muitos nomes no ataque. Só que, pelo visto, né, mano? E, cara, o Brasil, ele não tem problema na zaga. Eu me referi apenas a esse jogo aqui, porque nós temos muitos zagueiros bons, né? Magalhães, Marquinhos e Éder Militão. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, não dá pra poder ficar inventando muito, né? Por exemplo, o Fabrício Bruno no jogo de hoje foi terrivelmente mal e basicamente entregou tudo pro Japão. E sobre o PH, cara, eu acho que ele tem que mostrar muito serviço mesmo ainda, né? Se ele conseguir ser convocado novamente, que eu espero que sim, porque ele atuou muito bem com a camisa da seleção. E provavelmente vai continuar atuando muito bem com a camisa do Vasco também quando ele voltar. Mas, cara, tipo, é inegável dizer que o Wesley, ex-Flamengo, né? Atual Roma, não tá na frente dele em questão tipo, de titularidade na seleção, sabe? E, enfim, o jogo começa com muita pressão por parte do Japão, né? Atacando, mas sem muita conclusão. O Japão, ele estava vindo e chegando muito mais na área do Brasil do que o contrário, né? O Brasil mesmo ele só conseguiu chegar na área do Japão por volta dos 12 minutos do primeiro tempo, mas mesma coisa, tipo, como se fosse a Coreia, né? Muita pressão, só que sem muita conclusão, né? E meio que depois dos 10 primeiros minutos do jogo, o Brasil ele deu uma acordada assim, leve, né? E começou a atacar com boas chances, né? PH, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, enfim. E um desses ataques, assim, é basicamente, né, falando em PH, o gol dele, né, gol do nosso menino Paulo Henrique, lateral direito do Vasco. E o Paulo Henrique, ele deixa a bola aqui com o Bruno Guimarães, que ele toca ali pro Paquetá, que ele volta pro Guimarães. E nisso, o Paulo Henrique, ele passa correndo, assim, e o Bruno Guimarães dá uma machada muito bonita no Paulo Henrique, que com uma categoria faz um golaço, né? De primeira ali, abrindo um placar pro Brasil 1-0. Dito isso, um baita golaço coletivo do Brasil. E, cara, dá orgulho de ver isso, porque, nossa, eu como vascaíno, ver o PH na seleção jogando tão bem assim, né, ele realizando o sonho dele, assim, tipo, né, de ser um grande jogador, jogar na seleção e tal, é muito legal de se ver, né. Obviamente que eu venho com aquele medinho dele se lesionar assim, mas deixa o cara ser feliz, tá ligado? Mas logo em seguida nós também temos o gol do Gabriel Martinelli, né? Num lance entre ele e o Paquetá, assim, que foi um golaço também. Basicamente, o Paquetá ele recebe a bola ali, meio que já no meio campo ofensivo, e só faz um tapa assim, uma cavadinha pra frente, chegando muito. Tipo, a bola vem dormindo nos pés do Gabriel Martinelli, que chuta pro gol e amplia mais ainda o placar, né? 2-0 pro Brasil em cima do Japão. E bom, dessa maneira, com 2-0 o Brasil ele vai pro intervalo, vencendo, né? No momento assim. E o Brasil tava muito bem, né? Com
praticamente 70% de posse de bola, né? E, cara, apesar de ser um amistoso aqui, vale muito de aprendizado, né? Tipo, porque do mesmo jeito que o Ancelotti tá fazendo, né? De testar novos jogadores, novos nomes, né? Na seleção. Cara, por exemplo... Puta que pariu, velho. Cara, não tem condições do Fabrício Bruno voltar pra seleção, né? Vai ser mais uma convocação, sei lá, mês que vem, por exemplo. E muito menos pra seleção principal, né? Na Copa do Mundo. Tipo, tá em cima da hora já, tá na hora, tipo... E, tipo assim, já tá na hora de formar uma seleção plausível, né? Uma seleção mais concreta que vá pra Copa, com nomes já titulares, assim, e tal, e testando jogadores bons, mais reservas, né? Como o Paulo Henrique no lugar do Wesley, ou vice-versa. Eu acho que até lá, talvez, o Paulo Henrique ele consiga mais vaga, assim. E, cara, no segundo tempo que nós temos, gol do Japão, né? Eles diminuem o placar. Basicamente, não foi nem muito mérito deles, na verdade. Numa bola recuada, o Fabrício Bruno, ele meio que escorrega, assim, penteando a bola, tentando fazer um passe, assim, não sei. Só que, cara, eu acho que faltou recurso no jogador ali na hora. Apesar dele ter caído, assim, dava pra poder, tipo, ter prendido a bola, tá ligado? Acho que seria uma opção melhor do que soltar a bola e deixar lá a mercê de qualquer coisa que aconteceu no jogo. Como foi o roubo da bola e o chute, né, pro gol. Praticamente a queima-roupa. E, cara, isso cai muito na conta deles, tá ligado? Tipo, eu acho que depois disso ele não deveria voltar mais pra seleção. E é muito mais que justo, sabe? A seleção é um momento que você não pode falhar muito. E se você falhar, você tem que desempenhar bem depois. Você tem que falhar e consertar. Mas, cara, o cara falhou. Provavelmente o psicológico dele ficou abalado. E ele seguiu errando consecutivamente. E dito isso, cara, acontece a troca de jogadores, né? Cara, no mais é isso. Porque meio que depois desse gol aí, o Brasil meio que dá uma destabilizada. Incentivando mais ainda o Japão a ir pra cima, né? Buscando um empate. Ou quem sabe... a própria virada, né? Como vocês estão vendo no título, como vocês já sabem, né? Assistiram o jogo. E, cara, eu gostaria de elogiar muito aqui também o Bruno Guimarães, que eu acho que nessas duas partidas, assim, ele se consolidou mais ainda para ir para a Copa de 2026. Um baita jogador, meio campista, um volante nato, assim. Não só defensivamente, como também um baita assistente. E, enfim, dito isso, mais um gol do Japão, né? Empate. Gol dos caras. E, cara, se o Fabrício Bruno já tinha errado lá, agora ele novamente erra, né? Fazendo um gol contra dessa vez. E não dando um passe açucarado. Ai, meu Deus do céu, mano. Mano, tudo respeito assim, cara. Se fosse eu no lugar dele, eu estaria já chorando em campo ali. Não sei, tipo, cara. Já pede pra sair, mano. Troca ali, fica com a menos que é melhor, tá ligado? Sei lá, mano. Meu Deus do céu, velho. O cara, basicamente, foi o 12º jogador deles, né, velho? É isso. Basicamente, o que acontece? O Japão ele vem pro ataque aqui. O jogador deles tenta cruzar na área e acha alguém. Só que joga muito na frente. Só que o que acontece, mano? Fabrício Bruno aparece lá e empurra a bola pro gol. E é isso, mano. É foda. É, mano, não tem mais o que falar, velho. Enfim, cara. Com esse gol aí, o Japão ele cresce ainda mais a confiança, né? E, tipo assim, o Japão que nunca tinha vencido na história, né? Tinha vencido o Brasil, né? Tinha esse tabu aí. E, cara, todo mundo sabe que tabus existem para serem quebrados. Isso é lógica, mano. Uma hora acontece, né? Cedo ou tarde. Cara, logo em seguida também, gol do Japão, né? O terceiro já, o gol da virada. Basicamente, o Japão ele vem aqui, o jogador deles vem dando uma cabecinha na bola, né? Meio que até queima a roupa, né? Não dá pra poder criticar muito o Hugo Souza, né? O Hugo Deneca. Mas, cara, também, como não dá pra criticar muito por ser queima-roupa, parecia uma bola defensável, né? O cara basicamente cabeceou na direção dele já, tipo, o cara nem precisou se mover. Não foi um cabeceio deslocando o goleiro, foi na direção dele. Cara. Famoso Hugo Neneca, né, rapaziada? Mas, cara, tipo assim, eu acho que diferente do Fabrício Bruno, eu acho que o Hugo Souza, né? O Hugo Neneca, apesar de ter falhado, na minha opinião, não gravemente, assim, mas, cara, foi uma falha não tão grotesca, mas foi uma falha, assim. Foi uma falha que gerou a virada também, não somente dele, né, mas meio que naquela hora foi mais um coletivo em si, um erro na marcação. Mas eu acho que, tipo, ainda é muito cedo pra poder profetizar que o Guneca não vai mais voltar pra seleção, porque ele é um jogador relativamente novo, né? Tem cerca de 20 anos, 26 anos, assim. É um goleiro novo, assim, que vai adquirindo mais experiência. E acho que, cara, dê tempo ao tempo, sabe? Talvez seria interessante testar o Léo Jardim, quem sabe. Mas enfim, se tem essa dúvida ainda do Hugo Souza, Fabrício Bruno é um jogador experiente até, mas hoje
provou que a seleção não é pra ele, não consegue desempenhar tão bem assim na seleção. E, cara, tipo assim, se o Ancelotti, acho que se ele quisesse buscar por um jogador mais experiente, acho que tem nomes melhores pra isso, sabe? O próprio Thiago Silva, né, do Fluminense. Eu acho que ele é um líder nato, ele consegue, tipo, organizar muito bem a linha de zaga ali, ele sabe comandar o time, um capitão de verdade, sabe? Com qualidade, com boa marcação, bom passe, sabe? Eu acho que esse cara tinha que ser o Thiago Silva. E eu acho que, cara, apesar da alta idade do Thiago Silva, ele tem um físico muito bom também, né? Thiago Silva do Fluminense. E, cara, assim como o Cristiano Ronaldo, por exemplo, apesar da alta idade, ele tem nível de seleção ainda. Não pra ser o titular, mas, tipo, cara, se os titulares estão cansados ou com um jogo que, né, não vale muita coisa na fase de grupo ali, você pode colocar ele, né? Porque eu acho que vai desempenhar bem melhor, mano. Eu acho que, tipo, é um zagueiro experiente que vale a pena ter no time. Um quarto zagueiro ali. Porque, cara, como ele é um zagueiro experiente e que, apesar de não estar no seu auge físico, tem muita qualidade, isso pode servir até mais de experiência para os novos jogadores, né? Novos zagueiros ali, como o Éder Militão, que já não é mais novo assim, Marquinhos também, que não é mais tão novo assim. Mas que, cara, a voz da experiência sempre é muito importante pro time, sabe? Ter um cara que lidere o time ali na hora, isso é muito importante. Um cara que tenha confiança. Enfim, é isso. O Brasil ele perde pela primeira vez na história pro Japão. E é isso. Cada vez mais cresce a dúvida de que talvez o Brasil ele só esteja iludindo a gente com o jogo da Coreia e que talvez, né, ele não seja tão favorito assim pra vencer a Copa do Mundo.